Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61 3799 5198 e 3799 5859, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo Twitter www.twitter.com/tvnbr e também pelo Facebook www.facebook.com/tvnbr. Participe. Garra, determinação e habilidade foi o que vimos nos Jogos Paralímpicos de Londres, onde nossos atletas conquistaram 43 medalhas. Superar esse recorde e passar da 7ª para a 5ª colocação nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro é um dos objetivos do Plano Brasil Medalhas 2016, lançado recentemente pelo governo federal. A meta é considerada desafiadora pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Está prevista no plano a construção de um centro de treinamento paralímpico que vai unificar todas as modalidades em um só local, além de investimentos nas equipes e em equipamentos. Despertar a atenção para o tema da acessibilidade no país também é fundamental. Que lições podemos tirar dos Jogos e da cidade de Londres? Quais os desafios do esporte paralímpico? E que ações existem no Brasil voltadas para a prática esportiva das pessoas com deficiência de um modo geral? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Antônio José Ferreira, secretário nacional da Promoção da Pessoa com Deficiência da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E Sueide Miranda, presidente do ICEP Brasil, Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir 2 reportagens de Ana Gabriela Salles, do jornalismo da TVNBR. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Esse cenário devastador, que deixou milhões de mortos e feridos, marcou também o início de uma nova era no esporte. Tudo começou com a reabilitação dos combatentes lesionados na medula e impossibilitados de andar. O neurologista alemão Ludwig Guttmann ajudou a escrever a primeira página dessa história. Foi na cidade inglesa de Stoke Mandeville, a cerca de 70 quilômetros de Londres. Os médicos, os neurocirurgiões, né, os fisiatras tal, dos Estados Unidos, da Itália, da Holanda, dos países envolvidos na guerra, começaram a ir buscar informação. E chegando lá, viram o pessoal praticando esporte, levaram a ideia para os seus países e já em 1960, por ideia do italiano, né, do médico italiano, ele sugeriu que fosse realizado esses jogos lá logo após a Olimpíada. Rivaldo conta que as competições que aconteciam apenas entre os pacientes logo chamaram a atenção do mundo. Começou então o movimento paralímpico, culminando na primeira Paralimpíada em Roma em 1960. O mascote de Londres 2012 foi batizado de Mandeville para relembrar a história e mostra a evolução dos jogos, que hoje contam com 21 modalidades. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. 1958, um ano de glória para o futebol brasileiro. A seleção conquistava o primeiro título na Copa do Mundo na Suécia. No mesmo ano, o esporte também começou a escrever uma nova história no país. No Brasil, a gente pode dizer que o pontapé inicial para o esporte paralímpico foi, na verdade, um arremesso. Foi numa quadra como essa, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que tudo começou. Foi lá que 2 times pioneiros, um do Rio e outro de São Paulo, se enfrentaram pela primeira vez, deixando um legado para as novas gerações. Determinação e habilidade são o que une passado e presente. E por que não futuro? Marcelinho já é uma das promessas para as Paralimpíadas do Rio em 2016. Na vida a gente tem dificuldades dia a dia e no esporte a gente consegue superar isso, as dificuldades. A primeira vez que o Brasil participou de uma Paralimpíada foi em 1972 na Alemanha, com 64 atletas. Muita coisa mudou de lá para cá.
Programas como Bolsa Atleta ajudam a financiar o preparo técnico e a compra de equipamentos. Além disso, a Lei Agnello Piva, de 2001, destina 2% dos prêmios das loterias federais para o esporte olímpico e paralímpico. Os investimentos estão aumentando para que a gente possa, de fato, conseguir mais êxito no esporte paralímpico. Hoje, o Brasil exporta talentos. João Paulo Nascimento vai passar a jogar num time alemão. O Brasil tem todas as condições, tem todo o material humano para chegar arrebentando nessas Olimpíadas. O pai, que inspirou João Paulo no basquete em cadeira de rodas, está com o coração apertado, mas tem orgulho de deixar o filho escrever os novos capítulos dessa história de superação. Quem sabe 2016, né, ele esteja aí com a galera aí. É o que eu quero. Obrigado. Durante 12 dias, Londres se vestiu de todas as cores, 165 países e um objetivo: celebrar a vida. O Brasil também brilhou e emocionou. Você vê o sacrifício deles. Eles demonstraram o amor à pátria. Embrulhado na bandeira, seu João não queria perder nem o lance na reta final dos Jogos. Um dos momentos mais esperados das Paralimpíadas, a maratona de 42 quilômetros, uma prova de força e resistência e que os atletas já demonstraram para o mundo que tem de sobra. E que resistência! O brasiliense Tito Senna chegou em primeiro e conquistou o último ouro do Brasil. Uma vitória inédita. Essa Paralimpíada foi mesmo marcada por grandes feitos. O pódio triplo do Brasil no atletismo, o tricampeonato no futebol de 5, que passou invicto, e o mais novo recordista de medalhas paralímpicas do país, o nadador Daniel Dias, com 15 pódios no total. Super feliz, né? Não tinha como ficar diferente. Foi assim, uns jogos que eu vou levar para sempre comigo. A admiração do Brasil e do mundo ele já conquistou, mas essa torcedora é especial. Rosana não esconde o orgulho de ter um filho que vale ouro. Ele é muito importante na minha vida, na vida da nossa família. O time brasileiro volta para casa com a bagagem pesada como nunca. Mais de 40 medalhas, 21 de ouro. Marca histórica que garantiu ao Brasil a tão almejada 7ª colocação. Nós mostrando que o Brasil é um país competitivo, estamos no top 10 e estamos tranquilos no top 10. Então o resultado é o melhor possível. Os atletas certamente inspiraram uma geração em Londres. Cada pódio que eu subir aqui em Londres vai ter um sabor mais especial do que qualquer outro pódio que eu já subi antes. Nós estaremos fazendo um grande investimento até 2014 para que em 2016 nós possamos alcançar muito mais medalhas e possamos superar muito mais uma quantidade de marcas. Por enquanto, ficam os conselhos para as novas gerações. Se dedique que você também, quem sabe, no Brasil em 2016 vai estar dando alegria ao povo brasileiro. Sonhem. Acreditem, corram atrás. O impossível está ao alcance das mãos, basta você querer. Brasil! É hora de se despedir das Paralimpíadas 2012, agora que uma nova história seja escrita no Rio, mostrando que para vencer não há limite. Vencer sem limite. Bom, vamos à nossa conversa. Bacana aí, né? Nós vimos a garra dos nossos atletas, os resultados excelentes. Mas antes de mais nada, secretário, esse ano ficou uma dúvida, uma polêmica. Esse debate é paralímpico, paralímpico, né? Houve uma determinação de se falar paralímpico. Como é que foi isso? Existe uma recomendação do Comitê Paralímpico Internacional de que os países de língua portuguesa procurem aproximar, né, a linguagem para que se possa tornar universal. E como é dito no mundo inteiro, Paralympic Games, então a ideia é que em português se fale Paralympic, né? Mas eu acredito que se falarmos também paraolímpico não tem nenhum problema. O importante é que as pessoas nos compreendam e saibam aquilo que a gente quer comunicar. Para a gente foi meio estranho falar paralímpico. Pois Bom, nós vimos aí um rapaz que é do ICEP, né, indo para a Alemanha. O João Paulo, que faz parte, inclusive, também da seleção brasileira de basquete, cadeira de rodas, joga no time do ICEP já
acompanhou o pai dele jogando no time, né, e depois entrou para o time, né, tem tido um desenvolvimento muito importante. É importante colocar que para o sucesso desse nosso projeto, nós somos incentivados através da lei de incentivo, que é uma lei do Ministério do Esporte, que permite com que a gente consiga recursos das empresas privadas para que a gente possa, de fato, investir, né, no basquete de cadeira de roda. O basquete é um esporte caro, por isso precisa de investimento. Então, o João Paulo é uma resposta disso, né? Foi para a Alemanha passar uma temporada, né, uma relação de uma parceria, uma temporada na Alemanha, jogando no time da Alemanha, no basquete de cadeira de roda, e que vai contribuir muito mais ainda com o time do ICEP Brasil, não é, trazendo sua experiência. Quem sabe não será um futuro atleta nas Paralimpíadas de 2016. Secretário, antes de nós fazermos um balanço dos Jogos de Londres, falarmos dos desafios, eu gostaria que vocês falassem um pouco da importância da prática esportiva para as pessoas com deficiência de um modo geral. Olha, eu acho que o desporto é uma ação que propicia que a pessoa com deficiência, dá oportunidade à pessoa com deficiência apresentar na prática o seu potencial e a sua capacidade. Eu costumo dizer que quando uma pessoa com deficiência, um paratleta, ele supera uma marca, ele alcança um recorde, ele quebra preconceitos, ele está dizendo à população que ele é capaz. Olha, se uma pessoa que não enxerga, por exemplo, como a Terezinha Guilhermina, uma mulher cega, consegue fazer em 100 metros, alcançar a velocidade de superar em 100 metros 12 segundos, você imagina o que é que essa mulher não consegue fazer dentro de uma casa, de uma empresa, né? O que é que ela não consegue fazer na vida diária. Eu estou usando aqui o exemplo da Terezinha para me referir a tantas outras pessoas que durante os Jogos Paralímpicos têm demonstrado, né, a sua capacidade. E aí a população, e principalmente a população brasileira, que é uma população fanática em esporte, passa a ver também essas pessoas como pessoas mais capazes. Isso nos ajuda a instituir a cultura, né, do respeito à diversidade e o olhar de cidadania. Então, eu acho que é o caminho mais perto que nós temos para termos no país uma cultura mais cidadã, uma cultura de inclusão na nossa sociedade. Suede. Somando o que o Antônio José colocou, eu acho que os investimentos do Estado, não é, tem que ter um aporte maior, não é? Nós precisamos proporcionar, entendeu, uma vida melhor para esses atletas, para que eles possam efetivamente dedicar exclusivamente à prática do esporte, que possa efetivamente refletir no sucesso e no alcance das medalhas, não é? Nós temos aí de 2007 a 2010 o número de projetos aprovados no Ministério do Esporte foi na ordem de 1 bilhão e 86 milhões. Apenas 40% desses recursos foram captados. 70% desses recursos vêm da iniciativa privada, 28% das empresas estatais. Então, eu acho que o governo tem que melhorar o seu aporte, né? Eu acho que o Antônio José é uma pessoa que trabalha, não é, para isso, né, com o objetivo de conscientizar os representantes, administradores das estatais, para que, de fato, possa aportar um recurso maior e a gente possa, não é, ter mais atletas de ponta. Não é? O desafio é grande, nós estamos aí, conseguimos alcançar a 7ª potência nas Olimpíadas de Londres. O desafio é maior em 2016, não é, que aponta para que a gente possa alcançar a 5ª potência. Então, eu acho que os investimentos também têm que refletir para isso. Então, no sentido de que já basta as pessoas com deficiência, os atletas paralímpicos, mostrar de fato que são guerreiros. Não é? Então, eu acho que precisa somar isso um aporte financeiro maior para que a gente alcance um resultado melhor. Secretário, seu balanço aí dos Jogos de Londres, e o que possibilitou essa 7ª colocação? Eu acho que a gente não pode deixar de considerar o que o Suede colocou aqui, que, na verdade, o governo precisa fazer mais. Eu concordo, sobretudo para os atletas que ainda não são considerados atletas de ponta, atletas de grande potencial paralímpico, para que esses atletas que estão numa condição menor
não é, de alcance dessas medalhas possam serem recordistas em 2016. Mas o balanço que eu faço, Lúcia, eu acho que eu estava, por exemplo, em Pequim em 2008, quando o Brasil alcançou também uma marca inédita, que foi 9º lugar. E ali nós já saímos com aquele sentimento que se o Brasil continuasse com os investimentos que vinha aplicando, que seria possível chegar em 2012 em 7º lugar, e foi também conquistado. A gente fica orgulhoso de ficar à frente de países que têm, historicamente, uma melhor situação para a população, uma melhor condição de vida, como o Canadá, como, por exemplo, a França, e a Alemanha e tantos outros países, ditos países de primeiro mundo. Então, com a garra dos nossos atletas, a gente acredita que com esse aporte agora que a presidenta Dilma coloca de recursos dentro do Plano Brasil Medalha, com a construção do Centro Paralímpico, com a construção dos centros olímpicos, eu acredito que é possível sim chegar ao 5º lugar no Rio de Janeiro. E olha, se nós não dermos um passinho a mais. Essa meta é muito desafiadora, né? É muito desafiadora. Até porque quem está na nossa frente é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram com 10 medalhas de ouro à nossa frente. Mas, Lúcia, tem uma coisa que é importante, nós vamos estar no nosso país. Olha, se lá na Europa, se lá no Oriente, né, lá na região oriental, na China, nós conseguimos os resultados que conseguimos, imagina com o calor da torcida brasileira, gritando os nomes dos nossos atletas, falando na nossa língua, essa turma vai dar um gás maior. E certamente nós vamos conseguir resultados inéditos, como conseguimos agora, né? Resultados inéditos. Eu queria até lhe dizer, Lúcia, que eu fiquei muito emocionado lá em Londres, quando nós conseguimos a primeira medalha de ouro na história do desporto brasileiro. Não estou falando de paradesporto, estou falando de desporto de modo geral, do atleta nosso, que agora não recordo o nome, mas que conquistou a medalha na esgrima, medalha de ouro. Né? Nós não temos história no Brasil. O Brasil não é um país que faz história com esgrima. E nós conseguimos que um atleta em cadeira de rodas ganhasse a primeira medalha de ouro para o Brasil, e nós levamos apenas um atleta, e esse atleta valeu ouro. Então, para mim, isso aí é uma coisa muito marcante nesse jogo, dentre outras emoções que nós apreciamos ali em Londres. Vamos assistir agora mais 2 reportagens feitas durante os Jogos de Londres. Uma de Ana Gabriela Salles e outra de Patrícia Scarpim. 4.200 atletas, 2,5 milhões de ingressos vendidos para as competições. Turistas do mundo inteiro encontram em Londres uma cidade adaptada e acessível às pessoas com deficiência. O metrô tem entradas específicas para cadeirantes. A diversidade de linhas que cortam toda a cidade e os famosos ônibus de 2 andares também facilitam a vida de quem usa o transporte público. E nas ruas, as calçadas rebaixadas também são próprias para a passagem de cadeira de rodas. Essa turista italiana veio assistir os jogos e diz ter gostado da acessibilidade nas Paralimpíadas. No momento onde ci sono dei nostri atleti que participam. Bartô, brasileiro que se prepara para a semifinal do atletismo, perdeu totalmente a visão aos 17 anos e também aprovou a mobilidade urbana em Londres. Olha, muito bom, nível, acompanha o padrão internacional mesmo, já estive em outros países e acessibilidade, transporte, é tudo primeiro mundo realmente, tudo de muita qualidade. Por aqui o que não falta é informação. Além dos 6.000 voluntários cadastrados para orientar os visitantes no Parque Olímpico e em outros pontos da cidade, placas espalhadas por todo lado não deixam ninguém ficar perdido. Um grupo de 200 observadores do Brasil está de olho na organização dos Jogos para levar para o Rio em 2016 soluções em acessibilidade e experiências bem-sucedidas como essa. A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação do governo brasileiro com o governo britânico. Em conjunto com o Reino Unido, os observadores também analisam a questão da segurança e da sustentabilidade. A ideia, segundo a Autoridade Pública Olímpica, é cumprir todas as exigências do Comitê Olímpico Internacional e causar o menor impacto possível ao dia a dia dos moradores do Rio de Janeiro durante os Jogos de 2016. Os cientistas
sentimento entre os atletas foi de confraternização e de dever cumprido. O sorriso é de quem tem orgulho da medalha que carrega no peito. Dirceu ganhou 2 medalhas de ouro na bocha adaptada e escreveu o seu nome na história do país. Nossa meta lá não era só ganhar a medalha de ouro, era divulgar a bocha adaptada lá em Mogi das Cruzes, na minha cidade, em São Paulo, no Brasil, para tirar os deficientes que não se encaixam em nenhuma outra modalidade de dentro de casa e reintegrar a sociedade através da bocha adaptada. E graças a Deus a gente conseguiu um resultado muito grande para realizar esse nosso feito, né? O desempenho dos atletas brasileiros foi o melhor da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nas Olimpíadas, o Brasil ficou em 22º lugar, com 17 medalhas. Já nas Paralimpíadas, os atletas brasileiros subiram ao pódio 43 vezes e conquistaram o 7º lugar na competição. A judoca Sara Menezes sabe bem a importância dos investimentos do país e do reconhecimento dos patrocinadores. Desde os 14 anos, ela recebe o Bolsa Atleta e acredita que este seja o caminho para o esporte brasileiro. Eu sou um exemplo do Bolsa Atleta, porque desde os meus 14 anos eu recebo o Bolsa Atleta. Eu participei de todas as etapas, os Jogos Escolares, no início era o GEBS, hoje é Olimpíadas Escolares, então eu vejo muito importante os jogos para a criançada, para a base, porque nessas Olimpíadas Escolares normalmente vão sair futuros atletas que irão representar a gente. Depois de subir 6 vezes no lugar mais alto do pódio, o medalhista paraolímpico e beneficiário do Bolsa Atleta, Daniel Dias, só tem motivo para comemorar. Foi algo que a gente sempre batalhou, a gente conquistou agora com muito suor, muito esforço. Hoje a gente está colhendo tudo isso e a gente só tem que agradecer a todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Bom, estamos recebendo perguntas de telespectadores. Givan de Souza, de Florianópolis, pergunta como vai funcionar na prática o programa Brasil Medalhas. Vai ser uma busca aos atletas de alto rendimento, secretária? O Brasil Medalha ele se propõe a investir nos atletas que têm o maior potencial para que possam conseguir ainda mais medalhas, né, em 2016. Mas também esse plano ele promove investimentos em equipamentos. Nós falamos aqui de centros olímpicos e do Centro Paralímpico, que será um espaço em que esses atletas estarão sendo treinados, né, diariamente para que nós possamos ter muitos atletas medalhados em 2016. Então, é um plano de um grande investimento do governo federal. São 2,5 bilhões, né? Exatamente, para que o Brasil possa dar passos mais largos rumo ao pódio. Agora, secretário, o centro de treinamento vai haver um paralímpico e são 21 olímpicos. O que o senhor acha? Eu queria exatamente fazer um comentário sobre essa questão. O desafio é muito grande, né? A gente sabe que pelos resultados dos nossos atletas em Londres, que são guerreiros, eu acho que essa é a nossa diferença em relação a outros países, por mais que os outros países tenham condições financeiras melhores, mas o povo brasileiro é guerreiro. É um avanço você ter a criação de um centro paralímpico, mas como é que vai ser para atletas de várias partes do nosso país ter que ir para apenas um lugar? Eu acho que nós temos que ser mais ousados. Eu acho que tem que ter mais investimentos. E eu acho que nesse momento o certo é ter, de certo, um centro paralímpico em cada região. Mas eu acho que um é muito pouco. É claro que é um avanço, mas eu acho que tinha que se repensar para que a gente possa alcançar efetivamente, né, a posição de 5º lugar no Brasil. E o legado que as Paralimpíadas vão deixar. Né? Então a gente precisa pensar em aumentar muito mais essa questão. E essa gestão desses recursos vão ser feitas pelo Ministério do Esporte, secretário? Pelo Ministério dos Esportes, nós já temos um fundo, já temos os fundos que são repassados, que são advindos das loterias, né, da Lei Agnello Piva, ainda mais esse incremento de recursos que o próprio governo federal já canaliza via Ministério dos Esportes, que à medida em que os comitês vão executando as ações via federações, as pessoas vão sendo beneficiadas. Eu queria esclarecer o seguinte: o Ministério dos Esportes, ele repassa recursos, né, para o Comitê Paralímpico e para o Comitê Olímpico.
A própria Caixa Econômica também repassa com os recursos advindos das loterias. As federações, por exemplo, basquete em cadeira de rodas, tem a Associação Nacional das Entidades que desenvolve essa prática. O futebol de 5 tem as entidades que desenvolvem, que estão filiadas a uma associação nacional, chamamos assim de federação. E estas entidades que agregam essas modalidades são ligadas ao Comitê Paralímpico, que financia, que custeia suas ações. Então, é assim que funciona o sistema do desporto e do paradesporto no nosso país. Eu queria apenas acentuar que o time de basquete em cadeira de roda não foi classificado para disputar as Paralimpíadas em Londres. Isso é exatamente a demonstração de que se precisa investir mais no esporte paralímpico para que a gente possa alcançar um resultado muito melhor. Eu acho que, inclusive, o Ministério do Esporte tem uma política centralizada em ter que repassar recursos para os comitês. Acabou-se o repasse de recursos, de parceria com as entidades, que eu acho que perde-se muito, né, o país. Né, as entidades têm know-how, entidades como o ICEP Brasil, entidades como o CETEF, como outras entidades espalhadas pelo Brasil, têm todas as condições de fazer parceria, desenvolver um bom trabalho, prestar conta com seriedade e contribuir para que nós possamos ter atletas de ponta em 2016 e no decorrer do tempo. E atrair investimento privado é difícil, Suede? Olha, como eu falei anteriormente, 1 bilhão e 85 milhões foram aprovados em projetos, né? Em projetos e entidades que entraram com a inscrição no Ministério do Esporte, e apenas 40%, 2007 e 2010, apenas 40% desses recursos foram captados. Precisa também mudar a mentalidade dos empresários, né? Como disse o Antônio José, um atleta que consegue ganhar 2, 3, 10 medalhas, o que ele não pode fazer numa empresa? Né? Qual a imagem que ele pode agregar àquela empresa? Né? Um esporte crescente no Brasil. Nós temos 45 milhões, um terço da população brasileira composta por pessoas com deficiência. Então, nós precisamos, há inclusive uma direção do Ministério do Esporte, ter que desenvolver políticas com o objetivo de você encontrar mais empresários que possam efetivamente aportar mais recursos e incentivo à lei do esporte, desta forma alcançar um número maior de projetos. Só esclarecendo, Lúcia, o que o Suede está colocando aqui é o seguinte, é que, na verdade, o Ministério dos Esportes repassa o recurso para o comitê e o comitê repassa para as federações que custeiam as entidades afiliadas. E ele está defendendo aqui que o Ministério do Esporte, de repente, pudesse conveniar diretamente com os próprios clubes, as próprias entidades, né, para que a gente possa compreender, né, que, de fato, existe o financiamento. Talvez o que precisasse, segundo a opinião aqui do Suede, precisasse ser aprimorado, era um mecanismo de recebimento, de acesso a esses recursos que já são disponibilizados. Agora, eu queria também, Lúcia, deixar assim, bastante claro para os nossos telespectadores que a gente compreende que não é só o governo, nessa linha que o Suede colocou, que não é só o governo que precisa financiar. Claro que o governo faz o seu financiamento, mas é necessário também que o empresário brasileiro possa visualizar nesse atleta com deficiência um vendedor de sua marca, uma pessoa que possa potencializar a sua marca e que ele possa agregar esta marca a esse atleta, que um atleta com deficiência, ele é um atleta vencedor, talvez até mais vencedor do que aquele atleta que aparentemente não tem nenhuma deficiência. E o apoio também que precisa, os equipamentos são muito caros, né? Os equipamentos são muito caros. Infelizmente, no Brasil, nós importamos os equipamentos, cadeiras de roda, né, de titânio. Então, a gente precisa mudar, inclusive, essa situação, de investir também em produção, em planta de instalação de fábricas de cadeiras de rodas, de tênis, de quadra, de rugby e outros equipamentos. É importante que a gente fomente mais, né? Nós, o ICEP Brasil, tem inovado nessa questão no projeto que nós estamos desenvolvendo agora com o apoio da MAN Latinoamérica e com o Banco Volkswagen. É importante frisar que sem o apoio dessas duas empresas, o ICEP, o time de basquete do ICEP Brasil, esse projeto não teria o sucesso que tem hoje. E nós estamos inovando com a iniciação de um núcleo, né, um núcleo de iniciação do basquete
em parceria com o CETEF, com as Visas Olímpicas e a Secretaria de Esporte do Distrito Federal. Ivete Moreira, de Goiânia, ela quer saber o que é preciso, secretário, para ter direito à Bolsa Atleta. O programa da Bolsa Atleta, ele é um programa que ele investe nos atletas que vão conseguindo resultado ao longo de sua trajetória. Por exemplo, se eu começar a fazer esporte hoje, digamos que eu vá ali numa academia, perca um pouco dessa barriga e comece a fazer esporte, entendeu, Suede? Mas não é o fato de começar a fazer esporte agora que eu vou receber a Bolsa Atleta. Eu preciso alcançar alguns índices, eu preciso ter alguns indicadores para isso. E quais são esses indicadores? São as marcas que eu conquisto nas modalidades que eu disputo. Então, primeira coisa que eu lhe digo, Ivete, você precisa, se você é a pessoa interessada, procurar um clube. O clube aqui pode ser a entidade. Esta entidade, /clube, /associação, precisa estar vinculada a uma federação nacional que esteja ligada ao comitê, para que você também possa ter a condição de receber esta bolsa, além do índice que você precisa alcançar. Isso é no campeonato local, no campeonato nacional, né, nos eventos que o comitê afere como eventos oficiais, né, para que as pessoas possam concorrer, disputar e ali alcançar esses índices. Então, secretário, todas as 43 medalhistas nesses Jogos Paralímpicos recebem Bolsa Atleta? Todos que estavam ali já tinham marcas suficientes para receber bolsa e já recebiam bolsa. No momento em que eles já recebem a medalha paralímpica, ela agora passa a receber a bolsa máxima. Tem que lembrar que as bolsas, elas têm algumas gradações. Se não estou enganado, são três níveis. Não é? E aí ele já recebe a bolsa máxima, que hoje paga em torno de R$ 3.500, né, para o atleta que é já considerado atleta medalhado. Agora, Suede, 85%, me parece, dos recursos do Bolsa Atleta vão para os atletas de ponta, né? Os de alto rendimento, os que já são olímpicos ou paralímpicos. Os outros 15 para quem alcançou alguma... Você acha que precisa ser ampliado esse investimento na base, no fomento? O Ministério do Esporte, eu parabenizo o Ministério do Esporte pelas políticas nessa área do esporte voltado para as pessoas, para o esporte de rendimento, para o esporte paralímpico. Mas eu acho que precisa mudar. No projeto nosso do ICEP, por exemplo, nós estamos iniciando com o fomento. Tá? Então, nós estamos instituindo uma bolsa de R$200 para incentivar aquela pessoa a ter que custear pequenas despesas que vai levar com que ele esteja na Vila Olímpica para trabalhar, para poder praticar uma modalidade de esporte. Eu acho que nós precisamos, né, para que a gente possa cada vez mais, né, alcançar índices, né, nas Paralimpíadas, a gente precisa mais fomentar, ou seja, ter mais atletas praticando esporte nas vilas olímpicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Precisamos, claro, sem dúvida nenhuma, investir na questão da acessibilidade, inclusive a acessibilidade com sustentabilidade, para que a gente possa trazer mais pessoas, entendeu, para os campos olímpicos, para as quadras escolares e daí em diante. Secretário, para a gente encerrar esse bloco, o Suede falou aqui em acessibilidade, nós vimos aí na matéria da Ana Gabriela algumas questões sobre Londres. Que lições nós podemos tirar sobre acessibilidade lá nos Jogos de Londres? O senhor cumpriu lá uma agenda também sobre acessibilidade, além de participar lá de assistir aos Jogos. Nós participamos de 2 seminários em Londres, um inclusive promovido pelo Comitê Paralímpico Internacional, que apresentava justamente o que é que fica numa cidade que realiza Jogos Paralímpicos como legado. E um grande legado é a acessibilidade. Eu lhe digo, Lúcia, que Londres é uma cidade praticamente, digamos assim, perfeita. Eu não vou falar que não existe perfeição, mas uma cidade em alto nível de acessibilidade. Isso nas ruas, foi mostrado até na reportagem, nos transportes, que é um grande desafio que nós temos no país, aqui no nosso Brasil, né? Eles têm acessibilidade nos níveis de transporte, metrô, táxi, ônibus, as pessoas conseguem ir e vir com facilidade, com autonomia. Agora tem que se dizer que Londres já tem ações de acessibilidade há 8 séculos atrás, né? Na época do fortalecimento ali do Império, já se pensava em medidas acessíveis. Então é diferente, né, de nós aqui que estamos discutindo acessibilidade há 30 anos.
Então, a gente tem que fazer esse comparativo. Agora, não estou dizendo com isso que não consigamos dar largos passos para que a Paralimpíada de 2016 possa também ser um evento com um bom nível de acessibilidade. Mas para nós aqui no Brasil é muito desafiador. Bom, mais perguntas de telespectadores. Leandro Castro, do Rio de Janeiro, ele tem 15 anos, tem deficiência e pergunta o que os entrevistados diriam para quem quer ser um grande atleta. Acho que a própria pergunta dele já está intrínseco a resposta, né? Que se ele pergunta porque está muito a fim de começar a participar. Eu acho que a questão do esporte paralímpico tem que ser, inclusive, mais disseminado, mais discutido. A gente percebeu que a cobertura feita nas Olimpíadas em Londres foi enorme e as Paralimpíadas não foi. Eu acho que precisa ter que dar mais mídia nessa situação. Então, assim, para ele, eu acho que ele tem que buscar uma entidade, um clube, né, que seja filiado a uma federação, buscar uma informação na sua escola, né, já demonstra, e claro, tem que ter muita determinação para que você possa alcançar os índices. Espero que futuramente não só as pessoas que têm índice olímpico ou de grandes competições possam ter a bolsa. Eu espero que a gente tenha uma bolsa para iniciante, né, para que possa incentivar com que as pessoas saiam de suas casas e vão para as quadras e para as vilas olímpicas. Viviane Almeida, do Rio de Janeiro, reclama da falta de acessibilidade e pergunta: os entrevistados acreditam que o Rio de Janeiro vai ter acessibilidade suficiente para a realização dos Jogos, secretário? Viviane, o Rio de Janeiro, de fato, é uma cidade muito desafiadora. Mas, assim, nós estamos trabalhando fortemente com o governo do Rio, com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Né? O governo federal está muito preocupado com essa questão. Nós estamos discutindo esses temas junto à Rio 2016, à APO, que é a Autoridade Pública Olímpica, para que o Rio de Janeiro possa ter índices aceitáveis de acessibilidade. Agora, o que mais me desafia no Rio de Janeiro são os transportes, que é um desafio em quase todas as cidades. O Rio de Janeiro, por sua topografia, isso torna ainda uma coisa muito mais desafiador, mas pode acreditar que nós vamos ter grandes investimentos para melhorar o ir e vir das pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, principalmente no entorno e nos locais onde ocorrerão os jogos. Então, é nesse nível que a gente vai trabalhar. Que experiências lá em Londres de transporte que vocês trazem? Então, eu estava colocando que o Londres, ele tinha, por exemplo, um desafio que era garantir acessibilidade no metrô. O metrô de Londres ele foi construído ainda no século XIX. Então, nesta época, não se falava em acessibilidade. E todos os estudos foram feitos para que algumas estações ali se tornassem estações acessíveis e não foi possível. Qual foi a alternativa encontrada? Foi colocar ônibus acessíveis que pudessem pegar as pessoas naquelas estações e fazer o roteiro para o final da linha. Então, ônibus nós temos com piso baixo. Ônibus com piso baixo, que é justamente este tipo de ônibus que nós estamos tentando implementar aqui no Brasil, com discussões com montadora, com discussões com o governo, inclusive para subsídios, para exoneração de impostos, para que a gente possa, isenção de impostos, para que a gente possa ter em 2016 uma quantidade maior de ônibus acessíveis no Rio de Janeiro e já em 2014 também nas cidades da Copa. Adriana Silva, de Jundiaí, São Paulo, ela diz que ela é flautista, quer saber se além do incentivo ao esporte, se as pessoas com deficiência vão ter incentivo também em outras áreas, como na música, por exemplo. Como é que é o nome dela? Adriana. Adriana, igualmente a lei de incentivo ao esporte, no Brasil existe a lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, não é, que apoia diversos programas, centenas de programas na área de cultura, da música. Então, o Ministério da Cultura, eu aconselho que você procure, né, no site do Ministério da Cultura, que você efetivamente lá vai ter as informações que você pode ter acesso, né, a um projeto na área de cultura e até na música, né, como você como flautista. Agora, uns 2 meses atrás, nós tivemos um edital de apoio a projetos desenvolvidos por pessoas com deficiência na área da cultura. Acredito que no próximo ano nós vamos estar de novo apoiando essas ações. Então, é sempre estar entrando no site do Ministério da Cultura para que possa conhecer os editais que são financiados pela Lei Rouanet.
Secretário, o Suede tinha falado no outro bloco sobre acessibilidade com sustentabilidade. A Secretaria realizou um evento paralelo à conferência da Convenção lá da ONU em Nova York, agora recentemente, né? O senhor poderia falar sobre isso? Que trata desse tema, né? Exatamente. Nós tivemos em Nova York, nos dias 12, 13 e 14, agora deste mês, discutindo, apresentando aos países que já ratificaram a Convenção da ONU a importância de inserir na pauta da sustentabilidade o tema da acessibilidade. Olha, Lúcia, nós discutimos, isso foi muito discutido na Rio Mais 20, matriz energética, nós discutimos políticas que pudessem fazer com que a cidade fosse autossustentável, economia verde. Tivemos com vários temas muito importantes, como reciclar melhor o lixo, como utilizar as fontes naturais, enfim. Mas nós não conseguimos avançar tratando da acessibilidade. E, ao nosso ver, isso foi muito bem acolhido na palestra que nós fizemos, nesse encontro paralelo, ali nas instalações da ONU em Nova York, quando nós apresentamos a proposta para que no próximo ano, inclusive atendendo uma demanda que veio da Rio Mais 20, que no próximo encontro das altas autoridades de direitos humanos que a ONU irá realizar em 2013, em setembro de 2013, que seja pautado o tema da sustentabilidade com acessibilidade. As ações, às vezes, elas são acessíveis e não são sustentáveis, mas elas só serão plenamente sustentáveis se elas também forem acessíveis, porque aí elas são inclusivas. Tem mais uma pergunta aqui no telespectador Daniel Silva, morador de Londres, a passeio no Rio. A Inglaterra adaptou a cidade para receber os atletas paralímpicos. Um exemplo foi próximo à minha casa, onde um prédio antigo foi retirado e se transformou em um centro paralímpico. O trânsito recebeu várias adaptações nos semáforos e vias, mas veja agora em visita ao Rio que ele ainda não tem essas adaptações implantadas. Será que até 2016 isso será feito, inclusive na região da Cidade Olímpica? Aquilo que eu disse na pergunta anterior, vamos trabalhar fortemente para que a gente possa dar respostas nisso. Acreditem as pessoas que nos assistem que nós, brasileiros, temos a capacidade da superação, né? Nosso jeito inventivo de ser, nossa capacidade supera muitas vezes a capacidade de outras nações. Estão aí os índices agora, né, que ou até 10 anos atrás, nós éramos um povo muito pobre e já melhoramos bastante a nossa condição de vida, graças às políticas públicas que o governo tem desenvolvido. A classe média agora alcançando 53% da população, certamente isso foi matéria aqui na TV. Né? Então, eu quero só, com esse exemplo, dizer o seguinte, que nossa força de trabalho, nosso poder inventivo e criativo de ser que vai também nos dar condições de fazer do Rio de Janeiro uma cidade melhor para as pessoas com deficiência. E aí, sem sombra de dúvida, sendo para as pessoas com deficiência uma cidade melhor, será uma cidade excelente para todas as pessoas que possam estar no Rio de Janeiro e que moram na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero acrescentar isso, o seguinte, que o governo brasileiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro não pode deixar de aproveitar da oportunidade, da experiência que as pessoas com deficiência têm para oferecer, né? As entidades, os representantes, os ativistas dos movimentos, né, de todas as deficiências. Né? Está se criando uma cultura no Brasil, e na Esplanada a gente vê muito isso, que os recursos para as entidades hoje estão quase que sendo cortados em toda a sua totalidade. Hoje o governo federal, através do Ministério, buscam fazer parceria com municípios, secretarias, né, dos governos e com sindicatos, Sistema S e as entidades que têm know-how, que têm a expertise para poder efetivamente desenvolver ações na área do esporte, na área da acessibilidade, que não é só acessibilidade física, há acessibilidade em outras áreas, como da comunicação. Eu acho que não pode perder toda essa experiência do segmento das pessoas com deficiência, e eu falo aqui, inclusive, para fortalecer esse segmento a nível nacional, que tem, de fato, amanhã, dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Eu não poderia aqui deixar
essa minha fala no sentido de que a sociedade tem que observar mais, o governo tem que observar mais e as entidades precisam de recursos em todas as áreas, principalmente também na área do esporte. Secretário, quem marca esse dia 21 de setembro? Dia 21 de setembro é um dia que marca o início da primavera, quando nascem as flores e com elas nasce a luta das pessoas com deficiência, o renovo dessa luta, que é uma luta constante. Nós estamos aqui no governo federal, eu sou inclusive uma pessoa que vem dos movimentos sociais, movimento de base, sei perfeitamente as dificuldades que passam as pessoas com deficiência, até porque eu sou uma pessoa com deficiência também e venho dessa base, e o nosso grande interesse é trabalhar de forma sintonizada com a vontade das pessoas com deficiência, sabendo os seus problemas e tentando fazer com que as políticas públicas alcancem essas pessoas para que elas possam serem inseridas de forma mais igualitária em nossa sociedade. Dia 22, o ICEP vai fazer uma homenagem aos paralímpicos, aos atletas paralímpicos brasilienses, é isso? Dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta, né? Dia 22 nós vamos comemorar essa data com toda a nossa... as pessoas com deficiência, associados do ICEP, de outras entidades. Nós estamos exatamente homenageando os presidentes, os dirigentes das entidades, mas mais do que isso, nós estamos homenageando os atletas paralímpicos aqui da delegação de Brasília. E fazemos esse gesto para também homenagear todos aqueles que alcançaram as 43 medalhas. Né? Eu queria também acrescentar e parabenizar o Antônio José, que tem feito um trabalho muito grande frente à Secretaria Nacional, que hoje é uma secretaria com estado de ministério, tem desenvolvido um trabalho muito grande. Acredito, ele tem uma visão do fortalecimento das entidades. Então, assim, parabenizo e convido para que ele possa somar com a gente na homenagem aos Paralímpicos no dia 22, na sede do ICEP Brasil, onde nós estamos aguardando o governador Agnello, o vice-governador, algumas autoridades, para que a gente possa discutir, qual é a experiência que nós possamos tirar de Londres e levar nesse desafio de alcançarmos o 5º lugar em todas as Paralimpíadas, qual é a experiência... Você acha que é possível? Eu acho que é possível e podemos até surpreender, mas eu acho que temos que investir mas não só mais recursos, mas discutir e, mais do que nunca, fortalecer todo o segmento das entidades e das pessoas com deficiência no nível do Brasil. Elas podem contribuir muito com isso. Secretário, qual vai ser, daqui até 2016, o trabalho, o papel da Secretaria nessa direção, da acessibilidade e do fortalecimento dos nossos atletas? Lúcia, nosso trabalho é um trabalho constante. Nós somos os animadores do governo nesse tema, os articuladores do governo neste tema. Nós trabalhamos com todos os ministérios. Eu costumo dizer o seguinte, na nossa secretaria nós temos um recurso bem pequeno, mas nós temos à disposição das pessoas com deficiência todos os recursos que são investidos pelos ministérios. Então, nós trabalhamos com o Ministério da Saúde, da Educação, o Ministério dos Esportes, todos os ministérios que fazem as políticas, para que essas políticas alcancem todas as pessoas e, claro, as pessoas com deficiência também, até porque, afinal de contas, nós não somos uma quantidade pequena em nosso país de pessoas. Nós representamos 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência que precisam dessas políticas. Então, nós vamos trabalhar neste sentido, acompanhando as obras no Rio de Janeiro, fazendo um monitoramento contínuo junto à Rio 2016, à APO, aos comitês e junto ao Ministério dos Esportes, com apoio da Casa Civil. Esta pauta, é importante que diga que é uma pauta prioritária do governo da presidenta Dilma, que o ano passado já lançou o Plano Viver Sem Limite, que tem investimentos para até 2014 de 7,5 bilhões para atender as pessoas com deficiência no Brasil. Nós já falamos disso aqui em outros momentos, mas que tem ações importantíssimas e nós temos certeza que 2016 será uma grande Paralimpíada, uma grande Olimpíada que vai orgulhar o povo brasileiro, vai melhorar a autoestima do nosso povo ainda mais e dos nossos atletas e paratletas. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Eu vou dar 1 minuto para cada um para o recado final de vocês. Suede, por favor. A mensagem que eu quero deixar aqui no final desse programa é enfatizar, divulgar bastante a questão, que dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e a gente precisa avançar bastante, que a sociedade esteja atenta,
né? Nós temos 1/3 da população brasileira é formada por pessoas com deficiência e a gente precisa, de fato, estar discutindo as políticas públicas das pessoas com deficiência em todos os cantos, nas escolas, nos clubes, não só nas entidades deficientes, entendeu? Em todos os segmentos. Então, parabenizar todos os atletas paralímpicos que são guerreiros, que colocam o Brasil aí num patamar de quinta potência, não é? Do mundo, entendeu? Então, assim, e convidar os amigos, né, para ir no ICEP, dia 22 de setembro, para que a gente possa comemorar juntos, não é, esse dia tão importante para os ativistas do movimento das pessoas com deficiência. Você quer dar o site do ICEP? O site do ICEP é www.icepbrasil.com.br. Está aí na nossa tela. Muito obrigada. Secretário. Eu quero deixar o meu grande abraço às pessoas com deficiência de todo o Brasil que nos assistem agora, parabenizar as pessoas pelo dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, dizer a estas pessoas que continuem na luta, nossa luta é constante, é contínua, não para, e dizer às pessoas com deficiência que nós temos no Brasil uma grandiosa legislação, precisamos que essa legislação saia do papel, é importante que as pessoas conheçam os direitos que têm e dizer a essas pessoas que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é a nossa grande conquista, que as pessoas possam se apropriar deste livreto, desta convenção, para fazer valer os seus direitos. E entre em contato conosco, nos peça. Nós temos convenções e temos oferecido às pessoas com deficiência no Brasil para que possam, né, nos ajudar a fazer esse ano também. É uma grande conferência que vamos fazer agora, de 3 a 6 de dezembro, a Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que vai conferir o que fizemos nos últimos 4 anos e vai apontar o caminho que temos que trilhar até 2016. Quer dar o site, secretário? As pessoas podem entrar em contato conosco pelo site www.pessoacomdeficiência.gov.br. Se você colocar no Google pessoacomdeficiência.gov.br, também chega no nosso portal, onde temos as informações dos nossos programas e temos as nossas literaturas, inclusive a convenção, à disposição para você baixar e ler e assim se apropriar dos seus direitos. Muitíssimo obrigada pela participação de Obrigado, vocês. digamos nós, valeu, estamos à disposição. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o esporte paralímpico. Agradecemos a presença de nossos convidados, Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Sueide Miranda, presidente do ICEP Brasil, Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever este programa no YouTube, www.youtube.com/tvnbr, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelos endereços eletrônicos cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo Twitter www.twitter.com/tvnbr e pelo Facebook www.facebook.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.